esse acidente, essa tragédia aérea, é a pior tragédia aérea envolvendo o time brasileiro da história. Caio Blinder, bom dia, Caio. Bom dia, Thiago. Bom dia, Vanderlei. Bom dia, ouvintes. Bem, para definir uma palavra, infelizmente a cobertura é maciça, é global, é um negócio assim, é um rolo compressor. Eu vou dar duas medidas para dar uma dimensão realmente do impacto disso global. Eu entrei agora na agência AP, agência Associated Press, então ela passa a pauta, os assuntos do dia para o mundo inteiro. Quais são os 10 assuntos mais importantes nesse momento no mundo? E o primeiro assunto, infelizmente, é a tragédia com a equipe brasileira. Eu agora estava surfando em canais de televisão, eu entrei na BBC e na CNN, o noticiário Nobre, que começou no meu horário, 7 da manhã, 10 da manhã, aí do Brasil, 10 minutos ininterruptos, tanto na BBC como na CNN, relatando a tragédia, os seus correspondentes no Brasil, relatando o que está acontecendo, especialistas em aviação, tentando decifrar os motivos da tragédia. E uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro é a explicação o que é a Chapecoense, ou seja, como esse conto de fadas desse time que há 3 anos era simplesmente obscuro, se tornou realmente, teve a beira de disputar essa final da Copa Sul-Americana e agora esse conto de fadas culminou numa tragédia. E sobre o que você falou no comecinho, sobre outras tragédias, sim, todo mundo relata, a imprensa internacional, as outras grandes tragédias aéreas com o time de futebol, a começar a história clássica, infelizmente, do Torino, o time italiano, em 49, e depois, no final dos anos 50 também, o que aconteceu com o Manchester United. Ou seja, infelizmente, essa tragédia com a Chapecoense agora se insere na galeria não só das grandes tragédias aéreas, mas das grandes tragédias esportivas na história. Então, muito maciço, muito grande a cobertura, e todo mundo explicando que time é esse, o que é Chapecó, essa pequena cidade, e como isso aumenta o impacto, porque é como se fosse uma família sendo atingida por essa tragédia. Ô Caio, e aqui, obviamente no Brasil, a especulação do que teria acontecido e a informação de que a ANAC não teria permitido a saída do voo aqui do Brasil, o voo era um voo fretado, mas desde Santa Cruz de la Sierra para Medellín. A imprensa internacional também destaca isso ou fica mais focado em relação aos jogadores, ao time, enfim? Tudo, destaca tudo. Como eu falei, a cobertura é maciça e tem esse componente realmente, porque não foi realizado o voo direto para Medellín, e sim através da Bolívia. Sim, o destaque é, ou seja, a história está sendo coberta rapidamente de todos os ângulos, especialmente pelas essas televisões veteranas, como eu falei, BBC, CNN. Você está nos sites dos jornais é manchete agora, estou entrando assim, o breaking news, né, como se diz em inglês, no New York Times, no Washington Post, agora o Telegraph de Londres, o Guardian, outro jornal britânico, eles estão naquele sistema que se chama de live blog, ou seja, a cobertura ininterrupta, minuto a minuto, com as novas informações sobre o caso, sabe, sites de todos os jornais na Europa, América Latina, na Ásia, realmente esse é o foco mundial nesse momento. Superando, infelizmente, outras tragédias como a Guerra Civil da Síria, a transição do Trump, a crise política não sei em que país, ou seja, em qualquer parte do mundo, o assunto principal, infelizmente, é esse. Thiago Muniz, Caio Blinder conosco. E Caio, o tom basicamente é de lamentação, obviamente, por todos os órgãos de imprensa, mas eles falam algum detalhe técnico, falam dessa companhia aérea, ou não tem muito além do que as agências internacionais estão reproduzindo? Não, você começou agora realmente aquilo que acontece nessas horas. Em tragédias, você entra na BBC, na CNN, nos jornais, são recrutados os especialistas em aviação, que eles especulam sobre os motivos do acidente aéreo. Sim, ou seja, como eu falei, existe uma cobertura, desculpa a expressão, padrão nessas horas. Você tenta analisar uma tragédia, uma manchete dessa, de todos os ângulos possíveis. O esportivo, sabe, a comoção que está acontecendo no Brasil, sabe, a história de outras tragédias e, obviamente, os motivos técnicos que levaram a esse desastre. Até destacam a campanha de conto de fadas da Chapecoense também, né, Total, Caio? Até em alguns casos comparando com o Leicester na Inglaterra, que conseguiu agora há pouco, na última temporada, ser campeão de maneira surpreendente. Em alguns casos também fazendo essa comparação com a Chapecoense também. Não, total. A expressão padrão é conto de fadas. A história de um conto de fadas que, infelizmente, terminou dessa maneira aterradora.
Ô Caio, para fechar com você, eu tô aqui com a capa do Olé, que é um tradicional jornal argentino. É o principal, né, de esportes, enfim. E a capa diz o seguinte, o título, Me Salve por Estar Lesionado. É Alejandro Martinuzzi, o único argentino no plantel da Chapecoense que não viajou para a final porque estava se recuperando de uma lesão sofrida há 1 mês e meio. E ele diz aqui para o jornal, sinto uma profunda dor com uma grande tristeza. Rezem pelos meus companheiros. Sempre tem as informações de alguém que não viajou, alguém que não embarcou, e é o que destaca o jornal Olé. E lembrando, obviamente, a única parte boa dessas manchetes, que há sobreviventes. Sempre isso é destacado, é muito importante, é muito incomum, né? A gente sabe que, em geral, você tem tragédias dessa envergadura, praticamente todos os integrantes, os tripulantes, os passageiros morrem numa tragédia desse porte, e nesse caso temos alguns sobreviventes, pelo menos até agora. O Cláudio Vinck também, lateral, não viajou, tem 19 anos, não viajou. Há outras informações chegando. Os torcedores da Chapecoense nesse momento fazem vigília à porta da Arena Condá, lá em Chapecó. Chega a informação que o médico Ferney Rodrigues, diretor médico do Hospital São Vicente, na Fundação Rio Negro, falou sobre a situação do goleiro reserva Jackson, dizendo que ele está sendo tratado com relação a várias cirurgias, múltiplas lesões, está sendo avaliado pelos especialistas. A cidade de Chapecó suspendeu todas as festas de final de ano. Estão suspensas as festas. E ainda com relação ao voo, isso vai ter desdobramento intenso nas próximas horas. Esse trecho São Paulo-Medellín só poderia ser realizado por uma empresa brasileira ou colombiana. E daí a ponte que foi feita de São Paulo até Santa Cruz de la Sierra. E há uma outra informação sobre o Alain Ruschel. Diz a informação que chega do hospital neste instante, na clínica San Juan de Dios. Neste momento está sendo submetido a cirurgias por múltiplos traumas nos membros superiores e inferiores. Ele também apresenta traumas na região da lombar e na coluna. Quando terminar a primeira parte desta cirurgia, deve ser encaminhado a um outro centro médico. Portanto, mostra a gravidade das fraturas sofridas pelo Alain Ruschel. Esta é mais uma informação que chega lá da Colômbia. O Caio Blender continua conosco. Caio, para quem nos assiste pelo YouTube, nós vamos colocar no ar agora um vídeo que foi gravado de celular. Claro que quem está nos ouvindo também acompanhará o áudio. Foi no momento de embarque, os jogadores já dentro da aeronave, um clima obviamente de festa, de muita alegria e a expectativa para esse embarque da Chapecoense em direção à Colômbia. Vamos ouvir e assistir também para quem nos acompanha pelo YouTube. Vai começar a viagem aí, ó. Ô, Fole. Vai começar a viagem pra Colômbia aí, ó. Dia, Caduzinho, Fole. Acre, depois nós vamos pra onde, Cadu? Acre de novo. Volta pro Acre. Cubidia. Volta pro Acre de novo, vamos aqui. É isso aí, galera. Vai começar agora. Bora. Aí, Xi, manda um alô aí pra galera. Agora vai sair, vai partir. Valeu! O avião já totalmente tomado, os jogadores mostrando uns aos outros com as imagens, os celulares. Ali Daniel pode ser visto também o Mário Sérgio, o Deva Pascovitch, enfim, alguns integrantes também do canal Fox Sports. E eu gostaria de perguntar até para o Caio. Caio, em relação à FAA, que é o órgão aí dos Estados Unidos, semelhante à nossa ANAC, que é o órgão regulador da aviação, a FAA também tem uma grande preocupação em relação a voos fretados aí nos Estados Unidos, não? Claro, em toda parte do mundo. Agora, vamos destacar que pelo fato do avião ser de fabricação britânica, o grande foco das investigações será realmente na Europa, né? Especialmente pelos procedimentos internacionais, né, e de legislação em todas as partes do mundo. Realmente muito foco das investigações será sobre o aparelho em si, e como é um aparelho britânico, sabe, isso realmente o foco vai ser lá. Mas em todas as partes do mundo, você tem, obviamente, você vai analisar em todas as partes do mundo. Agora, curiosamente, acabei de entrar no site do jornal The Guardian,
e confirma aquilo que está todo mundo conversando. A sua manchete de jornal é a seguinte: o time sofre uma tragédia no meio de uma temporada de conto de fadas. Ou seja, a questão do conto de fadas, que acabou dessa maneira, realmente é uma constante em toda a cobertura, o que reforça ainda mais a dimensão dessa tragédia, porque você tem uma total reversão de expectativas, né? Você sai de uma situação, como a gente viu esse vídeo agora, da equipe antes da decolagem do voo, sabe? Uma cena simplesmente, infelizmente, banal, sabe? A alegria de pessoas que nunca passaram por uma situação assim, de tanto impacto nas suas vidas pessoais, essa ascensão na vida, esse sonho que vai se concretizar, sabe? Você veio lá de trás e essa ascensão na sua vida e de repente isso acaba, sabe? Às vezes uma fração de segundos. Então eu acho que é muito forte quando você vê essas imagens, aparentemente, o que acontece em qualquer voo, sabe? Pessoas que às vezes nunca fizeram um voo desse tipo por um acontecimento tão importante nas suas vidas e de repente isso realmente se despedaça literalmente. Ô Caio, bom trabalho para você. Você volta ao longo dessa programação especial da Jovem Pan. Até, Caio. Obrigado, um abraço aos ouvintes da PAN. Agora são